Então, eu falava de Marcos 6, 20, que diz assim, ó, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Então eu pregava na sexta-feira e eu comentei o seguinte, o Herodes, ele não ouvia o João Batista por respeito à palavra. Ele ouvia o João Batista por medo. Ele tinha medo porque ele sabia que João Batista era um profeta poderoso, era um profeta de Deus. Então, ele não respeitava a Deus. Veja que aquilo que o João pregava, ele não procurava viver, ele não procurava praticar. Ele estava preocupado com a posição dele, aonde ele chegou e tal e tudo mais, mas ele não tinha, entenda bem, ali respeito. Ele tinha medo do que podia acontecer com ele. E eu falava sobre isso na sexta-feira. Tem pessoas que elas vêm à igreja e elas se dizem ali cristãs e de Deus, mas elas não respeitam o que elas aprendem. Eu contei até um caso de uma senhora que nos pediu oração, e essa senhora não é daqui da igreja, ela nos pediu oração, e enquanto eu conversava com ela, a respeito de problemas financeiros e também familiares, eu senti um cheiro de cigarro, né? E assim, não é ovelha aqui da igreja, então não falei nada, falei para ela, não, Deus abençoe, vamos estar em oração pela senhora, procura o seu pastor, né? E tudo mais. Mas vamos pegar essa questão do cigarro. Às vezes a pessoa ela está na igreja e ela tem algum problema de um vício, às vezes é um cigarro, às vezes é uma bebida, às vezes é um pensamento, né, ali de prostituição, né, ou qualquer outra coisa. E ela não combate. O problema é não combater. Né, perdão pela redundância, mas o problema não é ter o problema é aceitar. Porque problemas todos nós temos, dificuldades todos nós passamos. Só que a questão é aceitar. E é isso que a gente vê de forma diferente no Paulo e no Silas. Eles não aceitaram a condição que eles estavam. Porque eles podiam se entregar para a dor, para a humilhação e para a prisão. Mas eles não aceitaram. E Deus usou então a oração e o louvor como ferramenta para operar. Aí, lá em João 13, versículo 21, vamos lá para João 13, 21. Isso aqui também eu falei na sexta. João 13, 21. Quem achou, diga amém. Então, olha só o que diz aí, ó. No trechinho de João 13, 21. Diz assim, ó. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes,
filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então, vamos parar um pouquinho aqui no 27, para a gente poder entender. Nesse trecho aqui, eles estavam ali participando da Santa Ceia, estavam todos reunidos e tal, que foi a última ceia ali. E a palavra mostra que o Senhor virou ali para os discípulos e disse: olha, um de vocês vai me trair. E todo mundo ficou ali surpreso. O Judas estava na mesa e ele sabia que era ele. Ele então não se manifestou. Quando o Pedro dá um toque para o João e fala assim: olha, pergunta para o Senhor quem é. O João então pergunta e Jesus então responde: é aquele a quem eu vou entregar o bocado molhado. Ele molha o pão e entrega para o Judas. E o Judas recebe. Quando ele recebe aquele pão, tá? A palavra diz aqui, ó, no versículo 27, né, que eu li para você. E após o bocado, entrou nele Satanás. Olha que coisa interessante, eu estava falando a respeito disso na sexta-feira, em relação à Santa Ceia. A Santa Ceia é muito importante. Algumas pessoas, elas não entendem a importância do que é feito aqui no dia que nós partimos o pão, comendo ali como corpo e bebendo o suco como sangue. Alguns, a palavra diz, né, para a gente se examinar, e alguns não se examinam, não procuram melhorar. Então, eu posso estar colocando dentro de mim, no meu corpo, não o corpo de Cristo, mas uma maldição. Sério, pastor? Sério. Por quê? Por não levar a sério aquilo que ele tem ensinado. Essa mensagem aqui não é para condenar ninguém. Eu tenho falhas, você também. Só que nós não podemos deixar que essas falhas fiquem na nossa vida. É o que eu tenho mostrado para você. Quem aqui nunca ficou triste, deprimido? Quem aqui nunca ficou desanimado? Mas o que nós fazemos quando nós nos entristecemos? Eu acredito que todos que estão aqui conosco, o pessoal que está nos acompanhando, pelo YouTube, pelo TikTok, eu creio que todos nós temos motivo para ficar de repente chateado. Mas o que nós temos feito quando essa chateação ela chega? Quando a humilhação chegou na vida dos dois, Paulo e Silas, eles foram falar com Deus. Então, o Senhor pega, entrega para o Judas, e ele não respeita aquele momento santo. Falei para o pessoal na sexta-feira, o que ele tinha que ter feito? Ninguém entendeu nada. Se você pegar para continuar lendo aqui, ninguém entendeu nada. Tá? No 28 ele diz: e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Então ninguém entendeu. Era algo entre o Senhor e o Judas. O que ele tinha que ter feito? Falar do Senhor? O Senhor sabe, né? O que eu estou prestes a fazer. Obrigado. Obrigado por esse pão, por essa orientação. Eu não quero isso para mim. Mas, pelo contrário, a palavra diz aqui no 27, que eu li para você, na parte B do versículo, diz assim: disse, pois, Jesus, complete você, o que fazes, faz-o depressa. Ele levantou e foi entregá-lo. Então, olha para mim aqui um pouquinho. Nós temos apenas uma vida para viver. O que eu tenho feito com a minha?
O que você tem feito com a sua? Por isso eu comentei, estamos ali com os familiares, eu fiquei pensando muito domingo passado e na quinta-feira. É um momento de reflexão. Será que eu estou deixando, né, o cigarro atrapalhar? Esquece o cigarro. O mau pensamento. A prática errada. Não sei. A falta de dinheiro. Problema de saúde. O missionário diz que pecar é errar o alvo. Então, sempre que eu saio do tipo de vida que Deus tem para mim aqui, que Ele tem me ensinado, eu estou errando. Então, ele aceita ali o bocado e ele vai fazer, mas qual é a atitude? Contrária à palavra. Você entendeu? Quando acabar esse culto aqui, você vai sair por aquela porta e você vai determinar o tipo de vida que você vai ter. Se ela será correta, para a glória de Deus, para que Deus possa honrar, ou não. Você vê que ele sai dali depressa, mas ele sai depressa para errar. O Senhor falou para ele, o que fazes, quer dizer, o plano que você tem é ruim, mas já que você quer, então vai. Deus não vai impedir ninguém de errar. Ele só vai orientar, esse não é o caminho. Essa não é a verdade. Então, é interessante a gente analisar isso aqui. Porque se a gente pegar o momento que os dois estavam, lá naquela prisão, eles tinham todo motivo de se revoltar contra Deus, não é verdade? Poxa, Senhor, a gente foi libertar uma moça. O Senhor deixa prender a gente? Poxa, Senhor, a gente estava cumprindo a Tua vontade. Olha o que o Senhor deixou acontecer com a gente. Então, é isso que eu quero que você entenda. Todo mundo aqui tem motivo para aceitar o sofrimento. Ah, pastor, eu não estou legal no meu casamento, por isso que eu tenho uma amante. Então, mas esse é o tipo de vida que a gente está correndo para viver? Porque é legal a gente falar do terremoto, né? Todo mundo gosta do terremoto. O que é o terremoto? O terremoto abre as cadeias. Todo mundo gosta do terremoto. Oh, glória! É o terremoto do Senhor, é a libertação do meu problema, é a solução do meu caso, sim. O terremoto é aceito por todos. Mas quando nós falamos a respeito, tá, de respeitar a palavra, nem todos respeitam. Porque é o que eu tenho comentado com você aqui. A gente não mostra que a gente respeita a palavra quando tudo vai bem. Nós mostramos que nós respeitamos a palavra quando somos contrariados por ela. Olha o que a palavra fez com Judas. Pegou o bocado molhado, entregou na mão dele e falou assim, ó, você está errado, ó. Você quer fazer o que você quer? Tá bom, você está errado. Quantas vezes a gente se revoltou? Eu já sentei aí também, eu sento de vez em quando, ontem eu estava na sede lá, eu sentei para ouvir a palavra. Quantas vezes a palavra vem e fala assim para a gente, ó, você está errado. É nessa hora que a gente respeita. É nessa hora que a gente respeita. Eu já tive pastores que eu não gostava. Eu já tive pastores que eu não gostava. Mas foram pessoas que mais me abençoaram. Já falei para você, tive um pastor bravo. No final, nossa, quando ele foi embora eu senti demais. A hora que ele chegou, esvaziou a igreja. E a gente ficava, era obreiro, né? Tinha que procurar dar um bom exemplo. Mas minha vontade era ser um dos primeiros a sair. Mas eu fiquei. No final, eu entendi que ele veio me ensinar a ser firme. Guerreiro.
Tinha as falhas dele, como eu tenho as minhas, como você também tem a sua. Mas é aí que eu quero que você entenda. É quando a palavra, né, quem estava olhando lá, os discípulos que estavam olhando de fora, acharam que ele estava dando ali o pãozinho para o Judas. Não era. Ele estava dizendo, você está errado. Eu estou alimentando você, a você está errado. Ele podia comer aquele pão, mas não da forma que ele estava. Por isso que eu falei para você em relação à ceia. Tem que participar. Comer do corpo, beber do sangue, mas não do jeito que nós estamos. Senhor, eu aceito aqui o teu pão, quero te pedir perdão, quero lhe dizer que eu não quero seguir esse caminho. Obrigado pelo Senhor me repreender aqui agora e falar comigo. E comi o pão, ele teria a bênção, não teria a maldição. Mas a palavra diz que, mesmo ele recebendo a palavra, o pão de Jesus, ele não mudou o que ele tinha no coração. Então ele comeu o pão, e a palavra diz aqui, ó, no 27, e após o bocado, entrou nele Satanás. É o que eu falei para você no começo desse mês. A alegria que o Paulo e o Silas tinham era muito grande. Senhor, estamos passando por essa aflição para a tua glória. A gente não queria passar por isso não, mas aquela moça precisava ser liberta. E nós a libertamos. Como ela dava muito lucro para o pessoal da cidade, eles pegaram a gente e estão nos açoitando. Seria bom, Senhor, não ter passado pelos açoites, né? Nem pela humilhação. Mas como é para a tua glória, para que a tua obra se cumpra, e se cumpriu naquela moça, então amém. Muitas vezes nós seremos prejudicados por estar aqui. Sabia? Porque o que acontece? Entenda bem. O fato da gente fazer o certo vai incomodar o mundo. Então, muitas vezes, a gente vai passar por momentos difíceis. Quem aqui nunca passou, talvez, por um momento complicado em relação à família? Hoje, talvez, é um pouco mais tranquilo, mas antigamente, a família até deixava de lado, porque a pessoa se convertia. Entendeu? Às vezes, na empresa. Está todo mundo lá, a hora que chega o crente, né? Aí a roda esvazia. Então, é isso que eu quero mostrar para você. O respeito pela palavra, acima de tudo. Não só por medo. Pastor, eu tenho medo de acabar os meus dias numa cadeira de rodas. Não. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Lá no trechinho de Lucas 22, versículo 39, o Senhor explicou ali, e foi praticado pelo Paulo e pelo Silas, né? Lucas 22, 39. Olha o que ele falou aqui, e por isso que eles tiveram vitória. 22, 39 e 40. Olha só o que ele orientou aqui, ó. Diz assim, ó. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Você entendeu isso aqui? O que o Paulo e o Silas fizeram? Para eles não caírem na tentação de falar mal do Senhor, de se entregar àquele sofrimento, àquela dor, àquela humilhação, o que a palavra diz aqui, no trechinho? Disse-lhes, orai para que não entreis. Se você passasse aqui pela porta da igreja e não tivesse entrado, você não estaria aqui nesse culto. Então nós entramos ou não em situações. Para a gente não entrar em um local ruim, em uma situação ruim,
ele diz, orai. Para você não entrar no quê? Na tentação. Deu vontade de murmurar? Deu vontade de se entregar para a tristeza? Deu vontade, de repente, de desistir de algo? Ora, fala com Deus, porque aí o terremoto vem. É o que eu falei para você na semana passada, não sei se você se lembra. Eu disse o seguinte, tudo o que aconteceu com eles já tinham libertado a moça no poder de Deus. Então, tudo o que aconteceu com eles era para calar a ambos, para que eles não orassem e não louvassem. Então, olha só a orientação que o Senhor deu aqui. Ele falou, pessoal, para vocês não entrarem em tentação, orem. Estão sendo tentados, vocês ainda não caíram. Orem. É o que eu falava na sexta-feira. O missionário conta que ele pegava o óculos e ele falava assim, eu uso você por enquanto porque eu ainda preciso, mas eu já sou sarado. E ele colocava. Quantas pessoas eu já orientei em relação até o cigarro, voltando na questão do cigarro. Quanta gente eu já orientei em relação ao cigarro. A pessoa falava assim para mim, pastor, eu não consigo parar, porque você sabe que a nicotina, ela é viciante. Eu falava assim, ó, quando você acender o cigarro, tá? Mesmo que você fume, você fala, está amaldiçoado em nome de Jesus Cristo, eu já tenho nojo desse cigarro. E quanta gente contou depois que Deus honrou? Quanta gente contou que Deus honrou? Acendia o cigarro, colocava na boca, fumava, mas confessava, não, eu já estou liberto, eu tenho nojo desse vício. Quanta gente contou? Que aí depois um dia, quando acendeu e colocou, falou, nossa, pastor, não consegui, o cheiro me enjoou, eu cuspi na hora, nunca mais fumei. Por quê? Porque foi tratando do caso em oração. Trata não só um vício, não só um mau pensamento, mas também um sentimento. Não deixa ficar. Nenhum tipo de humilhação. Nada. Não deixa ficar nada. Está em desacordo com a palavra? Não deixa. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? A palavra, ela vai repreender. Entendeu? A palavra vai repreender. Ô Judas, ó, aqui o pãozinho para você. Mas não era um pão da salvação, não era um pão, né, ali partido com alegria. Ô meu irmão, deixa eu partir o pão com você, não. Era um pão de bronca. Você está errado. Deus não vai deixar de alimentar a gente. Mas tem palavras que não é para passar a mão na cabeça. Tem palavras que é para dar uma bronca. Você está errado. Eu falo sempre em casa lá, não sei quem mora aqui em prédio, mas eu falo sempre em casa lá. Às vezes o pessoal coloca sapato, eu mesmo às vezes coloco. E aí você vai caminhar e vai toque, 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 né? Incomoda. Não é? O síndico coloca no grupo, pessoal, coloca o sapato na hora de você sair, você põe um sapato e já sai. Que a gente não sente nada, agora o de baixo. A gente sente quando o de cima anda, né? E já viu, né? Época de férias, a molecada. Aí eu falo, se for correr, corre igual o gato, né? O gato corre assim, já viu o gato correndo? Você nem percebe que ele está correndo, não faz nem barulho. A hora que você vê, ele já passou por você, você nem viu, né? Então, o que o Senhor falou aqui? Trata na oração. Conversa comigo, não esconda. Porque senão eu vou ter que repreender você. Porque o pai repreende o filho que ama. Entendeu? E Deus não quer repreender a gente. Essa mensagem aqui não é uma repreensão, é um alerta. Para todos nós. Para todos nós.
Nós vamos viver o quê? 70, 80, 90? Ontem o missionário falava, né? Que um amigo dele lá falou que se prepara para viver até os 120. Ele falou, amém. Mas, se você parar para analisar, é pouco. Não é? É pouco. Eu estava comentando essa semana. Eu lembro quando eu vim aqui, na freguesia, junto com a juventude, com a mocidade. Tinha acho que 19 anos. Estou com 43. Eu vim aqui nessa igreja. O pessoal da Cachoeirinha vinha aqui, às vezes o pessoal ia lá, dos jovens. Estou com 43. Já tive 3 filhas. Uma está com Jesus. Entendeu? Vamos fazer de tudo para não tomar bronca. Né? Porque o pai repreende quem ama, ele corrige. Aí vamos fazer de tudo para a gente não tomar bronca. Para sermos aprovados. Para a gente poder caminhar para o final, Salmo 127, versículo 1. Olha o que ele fala. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Ele diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Olha para mim aqui, ó. Se o Senhor, se essa palavra não construir algo em mim, tudo que eu tentar construir sozinho será o quê? Em vão. Entendeu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão será qualquer trabalho. Se o cara não respeitar a Deus, ele não terá um bom casamento. Se o cara não respeitar a Deus, ele não terá uma vida profissional abençoada. Ele pode ter dinheiro, mas aí ninguém sabe como é que ele conquistou. O cara até pode casar, pode ter família, filhos e netos, mas ninguém sabe como é que ele está mantendo. O que por trás daquilo tem. O cara pode até ser pastor de igreja, pregador do evangelho, porque estar aqui em cima não garante salvação para ninguém, não. Então o cara pode estar aqui em cima, mantendo a congregação na mentira. Sério, pastor? Sério. Como, pastor? Trazendo o povo para ele e não para Deus. Entendeu? Falando para o pessoal fazer algo que ele próprio não pratica. Não procura viver. Então a palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando o Paulo e o Silas passaram por aquele período difícil, eles sabiam que era para a glória de Deus. Eles não tiveram prazer nos açoites, na humilhação nem na prisão, mas foi o resultado de uma perseguição porque eles fizeram algo correto. Eles eram 2 homens que foram edificados na palavra. Eles aprenderam com Cristo que era maravilhoso ensinar as pessoas, libertar as pessoas, e eles fizeram. Aí a consequência foi a perseguição, mas a atitude que eles tiveram foi correta. Por isso que eu falei para você na semana passada, não sei se você se lembra, nós falamos, eu sou a pessoa certa, porque o Paulo foi para essa viagem missionária, ele escolheu o Silas, não sei se você se lembra que eu falei, ó, o Silas era tão de Deus quanto o Paulo. Depois de tudo que os dois passaram, você não vê o Silas reclamando. Diferente, por exemplo, do Timóteo, que era um homem que estava sendo preparado pelo Paulo.
era um discípulo do Paulo. O Silas não. Era um homem que tinha o mesmo nível espiritual do Paulo. Foi açoitado, humilhado, preso, mas orou e louvou com o irmão Paulo. E Deus deu vitória. Tá? Por isso que eu quero fechar aqui a mensagem com o que o missionário ontem disse. Ontem eu fui para a sede, minha esposa sabe, eu fiz uma pergunta para Deus a respeito de um propósito, que eu não sabia para qual caminho que eu devia seguir. A hora que eu cheguei na sede ontem, o missionário, na primeira palavra, ele disse, Daniel, 12. A hora que ele falou, eu falei, Jesus, eu já sabia que o Senhor existe. Agora, então, muito mais. É bacana quando você vem para a igreja, né? E você fala assim, pai, eu estou indo para a tua casa agora, usa o missionário, usa o pastor Fábio, usa o pastor Jaime, usa o pastor Severino, né? Não sei. Aí você chega lá e olha só o que o missionário falou antes de dar a mensagem, a pregação ali, que era a pregação do Show da Fé. Daniel 12, 13. Diz assim, ó. Tu, porém, vai até ao fim. Começou? Termina. Judas, eu não chamei você para ser um traidor. Você se fez um traidor. Se naquele exato momento ele falasse, Senhor, só eu e o Senhor sabemos o que eu quero fazer. Não seria ele, alguém ia trair. Porque a palavra diz que precisava acontecer algo para que Cristo morresse por nós. Mas não seria o Judas. Aí você vê que ele tinha total confiança do Senhor, ali, plena confiança de Cristo nele. Ele carregava a bolsa. Em nenhum momento o Senhor tirou a bolsa dele. Daqui, ô ladrão. Em nenhum momento o Senhor tirou a bolsa dele. O Senhor confiava nele até o fim. Mas a hora que o Senhor entregou o bocado molhado para ele e falou, ó, você está errado, ele não procurou se consertar. Ele falou, então tá bom, então o que você quer fazer, faz depressa. Mas não é para fazer depressa, correr para o erro, é para correr para o acerto. Por isso que ele fala aqui, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Está sendo tentado? Fala com Deus. Você ainda não entrou na tentação. Você leu comigo aqui, Lucas 22. Tá? Orai para que não entreis. Ela está na porta, batendo. Aproveita a sua vida. Eu falava isso na quinta-feira com o irmão Dair. Aproveite a sua família. Aproveite o seu Deus. Hoje você fala com Ele, aqui na terra, você não conhece Ele face a face. Mas um dia você vai conhecer Ele face a face. E eu também. E nós temos que conhecê-lo e temos que morar com Ele. Não é chegar lá e ele olhar para a gente e falar assim, ó, você está errado, por esse motivo você está indo para o inferno. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da gente. Não é para ser assim. Então, se a palavra aqui nesse mundo precisar me repreender, amém. Amém. Porque a hora que eu chegar lá, eu quero que Ele me aprove. Tá? Então, guarda no seu coração esse entendimento que eu trouxe para você. Eles tinham a convicção, nós fizemos aquilo que é certo. Mas deixa o Senhor edificar a casa. Deixa o Senhor dirigir você. A palavra diz, não se preocupe com o amanhã pertence a Deus. Viva o hoje, praticando hoje o que você aprende. Claro, a gente vai ficando mais velho, a gente vai planejando a nossa aposentadoria, tal, isso é normal. Mas não se preocupe com o amanhã. Ore hoje. Que nem a palavra diz em Josué, né? Santifica hoje. Para que amanhã o Senhor faça maravilhas.
no meio de vós. Aí você vai ver o terremoto. Não vai faltar terremoto na sua vida. Começou, tomou uma decisão um dia de andar com Cristo. Então não para. Não para porque você sabe que esse é o caminho. Tu, porém, vai até o fim. E se tomar uma bronca, é para não se perder. Amém, Jesus? E você já sabe como fazer para não entrar em tentação. Ore. Ore porque aí você não vai entrar. Está na porta, batendo, mas em nome de Jesus Cristo não vai entrar. Para a glória de Deus. Amém, Jesus? Louvado seja o Senhor. Deixa eu pedir para você se colocar de pé, por gentileza. Pessoal do YouTube, pessoal do TikTok, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um domingo aí especial de bênçãos, tá? Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja com vocês. Em nome de